O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Hoje, dia 28 de setembro de 2022, Casa de Pai José Cambinda, onde damos início à reunião de estudos doutrinários das quartas-feiras com a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre, amigo, amado, elevamos a vós nosso pensamento, solicitando amparo e proteção para os trabalhos da noite e que também seja envolvido nosso convidado para a explanação do seu estudo para nosso aprendizado. Do livro Minúcio da Sabedoria, página para nossa reflexão. Lembre-se que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos da sementeira errônea do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas semente de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Herbert de Oliveira, filiado ao Grupo de Fraternidade Espírita Operários da Caridade, de Angra dos Reis, é o nosso convidado para a palestra de hoje, com o tema Amai os vossos inimigos. Que possamos aprender com seu estudo. Olá pessoal, meu nome é Herbert, eu sou trabalhador do Grupo de Fraternidade Espírita Operários da Caridade, aqui de Angra dos Reis, e com muita alegria recebi o convite da casa para a gente poder dividir um pouquinho sobre esses ensinamentos da doutrina espírita, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa doutrina que tanto nos auxilia, tanto nos guia, tanto nos fortalece, tanto nos ilumina. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amai os vossos inimigos. Isso, na verdade, para a gente poder entender melhor o capítulo, né? É um convite do Cristo a todos nós, para que nós possamos deixar de lado os nossos sentimentos negativos, para que a gente possa abrir mão do nosso orgulho em favor do nosso crescimento, para que a gente possa colocar em prática todos os ensinamentos do Cristo, e principalmente aquele que fala que nós devemos amar ao próximo, no sentido de saber que todas as pessoas, né, todos nós que aqui nos encontramos nesse momento, somos espíritos que ainda temos muito para evoluir, muitas falhas ainda que nós temos para deixar para trás. Nós não temos ninguém aqui que é perfeito, todos nós nos encontramos na mesma escala evolutiva. Então é uma oportunidade que a gente tem desse estudo, né? Da gente poder se aprofundar um pouquinho mais no capítulo, entender as palavras do Cristo, né? O que ele quis dizer, né, quando nós devemos amar os nossos inimigos, né? Na verdade, a gente deve entender aí inimigos, né? Não que devemos levar a palavra inimigo ao pé da letra, né? São aquelas pessoas que de repente têm alguma coisa contra nós, né? São pessoas que de repente tentam de alguma forma nos atingir, que ainda não encontraram ainda o caminho do bem, o caminho da evolução, né?
mas que dentro de cada um de nós, no coração de cada um de nós, a gente não contive de forma alguma, né? Principalmente essa palavra inimigo, que não tenhamos inimigos, né? Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, somos todos seguidores do Cristo, né? A própria espiritualidade vem falando ao longo, no caso dos ensinamentos, né? Que a gente tem, todos nós temos um caminho a trilhar no sentido de evolução, e todos nós chegaremos um dia ao nível de espíritos puros, né? Espíritos que já deixaram para trás as suas falhas. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos nós temos essa capacidade e essa oportunidade. Então somos todos irmãos, devemos todos observar através dessa linha de pensamento. E começando, né, o capítulo, ele vem falando o seguinte: retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amarei o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E o Cristo vem nos dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Então, quando Cristo vem nos trazer essa mensagem, ele vem nos informar que antes, né, nos conhecimentos anteriores, antes do advento do Cristo, tinha-se essa cultura naquela época de se odiar aquelas pessoas que eram consideradas inimigas, né? O ódio, ele fazia parte do dia a dia, daquele momento da sociedade, naquele instante. E com o advento do Cristo, ele vem nos trazer um convite para que nós possamos evoluir, para que possamos trazer um degrau superior dentro do nosso íntimo, dentro do nosso sentimento. E quando ele nos diz, né, amai os vossos inimigos, ele está trazendo exatamente esse convite para que a gente possa trazer esse sentimento de amor para aquelas pessoas que não nos desejam o bem, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente pensa em retribuir o mal com o mal, a gente está dando continuidade para aquele círculo vicioso. A gente está deixando crescer dentro de nós sentimentos que só vão nos fazer mal. São coisas que nós devemos deixar para trás, né? As falhas que nós trazemos desde vidas anteriores. São momentos que a gente tem a oportunidade agora para a gente poder evoluir e corrigir as falhas que nós vemos trazendo dentro de cada um. Então, nesse momento, a gente faz essa quebra desse círculo vicioso. A partir do momento que a gente não retribui o mal com o mal, mas a gente tem a oportunidade de retribuir o mal com o bem, a gente, inclusive, ainda mostra para aquela pessoa, né, aquela pessoa que nos traz aquele sentimento ou aquela atitude de ruim, né, aquela coisa ruim que é direcionada para cada um de nós, a gente tem a oportunidade dessa pessoa, dela também enxergar que através do bem, né, da retribuição do bem, é uma oportunidade para ela também, para ela poder evoluir. E para nós, no sentido de não pagar o mal com o mal, a gente não vai carregar, no caso, nenhum sentimento ruim, trazer nenhum sentimento ruim para a nossa encarnação, né? É como se a gente fosse fazer uma analogia, né? Aquela pessoa que está pagando o mal com o bem, como se ela estivesse saindo de um túnel muito escuro, né? Ela estivesse se livrando da escuridão, e aquela pessoa que está querendo infligir o mal para quem quer que seja, ela infelizmente está trazendo mais débitos para a sua encarnação, e ela está adentrando a escuridão, né? Como se fosse um túnel muito escuro, né? E ela pode se perder, né, nesse túnel. Então, a partir desse tipo de pensamento, né, a partir dessas palavras do Cristo, a gente tem muita coisa para poder refletir.
Primeiro que realmente, se a gente for colocar, analisar com calma, é muito difícil. É muito difícil para cada um de nós, né? Porque realmente a gente tem enraizado, né? Somos espíritos ainda devedores, somos espíritos ainda que carregam muitas falhas, né? E a oportunidade que nós temos dentro desse nosso mundo atual, que é o mundo de provas e expiações, né? Onde infelizmente assim, a gente ainda convive muito com o mal, né? A gente sabe que a gente está num período de transição, a gente está num processo de transição para o mundo de expiação. Então, a partir do momento que a gente possa seguir esse ensinamento do Cristo, a gente tem a oportunidade de tirar dentro de cada um de nós e começar a eliminar, né, o sentimento de orgulho, o sentimento de raiva, de ódio, que são gerados através desse tipo de situação. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, é bem frisado em relação a isso. Podemos dizer, né, que o egoísmo e o orgulho, podemos dizer que eles são o mal do século, né? Esses dois, eles estão presentes em cada atitude negativa que nós possamos levar para quem quer que seja. Então, a partir do momento que a gente pratica o amor ao próximo, especialmente para aquele que está trazendo alguma coisa de negativo para a nossa vida, a gente está tendo a oportunidade sublime de aplicar esse princípio da forma melhor possível, né? Porque a gente está levando um sentimento bom para aquela pessoa que está trazendo para a gente uma coisa de ruim, né? Nós estamos trocando um sentimento ruim por uma coisa boa. E a partir disso, a partir desse momento, né, a gente tem a oportunidade realmente de carregar o que vai gerar de bons frutos daquilo ali. Porque através do nosso exemplo, inclusive para essa pessoa, pode ser uma oportunidade também para ela colocar as mãos assim na consciência e falar: poxa, eu agi errado com essa pessoa, eu fiz mal a ela e ela mesmo assim conseguiu me trazer uma coisa boa, né? Conseguiu me retribuir com uma coisa positiva. Então, até nesse sentido, isso aí vai ajudar esse nosso irmão. E o capítulo fala o seguinte: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. E isso é uma coisa que a gente precisa explicar muito bem, né? Como a gente sabe, né, no caso, lá na época do Cristo, as palavras, uma palavra só, ela tinha vários significados, né? Então, quando a gente deve entender que nós devemos utilizar a palavra amar, não quer dizer que a gente vai ter com essa pessoa aquele mesmo sentimento que você teria, por exemplo, com uma pessoa que é uma pessoa que é da sua família, uma pessoa que, no caso, é seu amigo. O que a gente precisa entender, que o Cristo quis nos dizer em relação a essa passagem, que nós não devemos pagar aquela situação ruim, né, com uma maldade. Nós não devemos utilizar, pagar o mal com o mal. Então, aqui o capítulo fala o seguinte: não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade. Ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, na verdade, o que acontece? Como naquela época, né, uma palavra tinha muitos significados e por conta da pobreza da língua, a gente teve que utilizar a palavra amar, né? Mas como
todas as vezes que a gente procura entender o Evangelho, as palavras do Cristo, nós temos que saber interpretar da melhor forma possível. E dessa forma, no Evangelho aqui vem muito bem explicado isso, né? Então, nós não devemos carregar conosco o sentimento de ódio, não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos colocar lá a palavra amar da forma que foi utilizada, inclusive naquela época, né? Sentimento de não ter nenhum tipo de coisa negativa, mas nós também não teremos o mesmo sentimento que a gente teria como se a gente tivesse, por exemplo, com um irmão ou um amigo nosso. E o que ele vem explicar em cima disso, né? Amar aos inimigos o que seria amar aos inimigos? É não guardar rancor, não ter desejo de vingança, perdoar sem pensamento oculto e sem condições do mal, né? Nós devemos entender que não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, desejar-lhes o bem e não o mal, socorrê-los em se apresentando alguma ocasião e retribuir-lhes o mal sem a intenção, retribuir-lhes o bem sempre sem a intenção de os humilhar. Então, devemos trazer para essas pessoas, né, que o texto utiliza, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de encontrar um sentimento positivo a partir do momento que tenham qualquer tipo de contato conosco, né? A partir do momento que existem situações dentro da nossa vivência, dentro do nosso trabalho, onde são trazidos fatos, né, que de repente alguma pessoa tentou nos causar mal ou tentou nos difamar. Então, a partir desse momento, nós devemos ter dentro de cada um de nós, né, o cultivo de bons sentimentos, não trazer para essas pessoas coisas negativas. Primeiro porque também, né, a partir do momento que a gente cultiva dentro de cada um de nós o ódio, cultiva a raiva, isso funciona dentro de cada um de nós como se fosse uma erva daninha, como se fosse uma ferrugem. Ele vai criando laços e ele vai se espalhando, de forma que a partir do momento que a gente cria esse sentimento, é difícil a gente tirar, né? Então, a gente tem que ter o cultivo e o pensamento sempre para aquele nosso irmão, e a gente deve enxergar naquele irmão um irmão nosso, né? Somos todos filhos de Deus. Nós devemos saber que aquele irmão está em processo de melhoria, que aquele irmão, assim como nós, ele erra também. Então, essa oportunidade do perdão, né, ao passo que no momento que iremos perdoar esse nosso irmão, a gente também, quando chegar a nossa vez, nós também criaremos oportunidade para que sejamos também perdoados, porque todos nós falhamos, né? No momento hoje da nossa vivência, a nossa tendência é que a gente possa batalhar dentro de cada um de nós as nossas falhas, mas nós somos ainda muito imperfeitos. Então, quando a gente pratica o perdão àquele nosso irmão, né, quando a gente traz realmente a oportunidade de amar dentro das nossas práticas, dentro do nosso dia a dia, a gente está começando a deixar para trás as nossas mazelas. A gente está começando a evoluir, que é exatamente isso que Cristo quer de cada um de nós, é isso que Deus quer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa alcançar novos patamares, para que a gente possa se aproximar da presença deles, né? Que um dia a gente possa chegar ao nível de um espírito puro, de um anjo, para que a gente possa trabalhar em prol realmente de Deus. Amar aos inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Então, para aquelas pessoas que ainda não conseguiram descobrir ainda a palavra do Cristo, quando a gente fala que a gente deve amar um inimigo, a primeira coisa que surge no pensamento dela é que isso é uma coisa muito estranha, é um contrassenso, é algo que talvez a pessoa não vai querer aceitar. Mas a partir do momento que a gente entende tudo o que acontece por trás disso, os verdadeiros motivos, a palavra do Cristo, né, o sentimento que a gente deve ter pelos nossos irmãos,
sabendo que realmente nós temos as nossas falhas e que não vai ser aquela pessoa que a gente vai retribuir, né, a partir do momento daquela situação, né? Devemos pensar, tipo assim, poxa, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Nós somos pecadores, então nós seremos aquela pessoa que vai apontar aquele nosso irmão para uma determinada falha, mesmo que essa falha seja voltada diretamente para a gente. Então, são realmente oportunidades que a gente tem, né, quando a gente fala exatamente isso. Aquele para quem a vida presente é tudo, né, que vê no seu inimigo, simplesmente acha que a vida ela acaba aqui, né, e que a partir do momento que a pessoa morrer não vai existir mais nada, né? Então ela acha que ela vai ter que se vingar, porque ela acha que a nossa vivência é só isso, é nascer aqui, crescer, reproduzir e morrer, que a nossa vida é finita, né? Ao passo que nós, a partir do momento que estudamos, né, dentro da doutrina espírita, que a gente sabe que essa nossa vivência nada mais é do que uma das nossas passagens aqui, né, que nós ainda temos um caminho muito grande a trilhar em outras vivências e os nossos irmãos também, é uma oportunidade que a gente tem realmente de agir da forma correta, inclusive para auxiliar aquela própria pessoa, né? Então, essa nossa oportunidade de enxergar aquilo, né, como uma oportunidade de crescimento, aquelas pessoas que ainda não seguem as palavras do Cristo, elas infelizmente não têm, né, elas não têm ainda essa visão, né? Infelizmente elas ainda não conseguiram enxergar dentro das palavras do Cristo como elas devem se portar. Então, realmente, para aquela pessoa que não conhece, né, a doutrina, para aquela pessoa que é incrédula, ela vai querer agir com raiva, ela vai querer responder com coisas negativas, porque a visão dela ainda é muito limitada, né? Ela ainda não conseguiu enxergar ainda que nós ainda temos uma vivência muito grande realmente, que a gente tem muito a melhorar e que essa aqui é somente uma das nossas encarnações. Para o crente e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então o que ele sabe? Né? Que dentro aqui da nossa vivência, né? Dentro do nosso mundo hoje de provas e expiações, a gente sabe que o mal ele é muito presente. E ele sabe que as dificuldades que a gente passa aqui dentro, né, elas fazem parte da nossa missão, né? Que as provas que a gente cumpre suportar, elas fazem parte da nossa missão na Terra. E aí a gente vê o seguinte também: o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as diversidades. A partir do momento que aquela pessoa procura agir, né, seguindo o manual do Cristo, ela se eleva de uma forma que as adversidades elas vão acontecer, mas a pessoa vai ter oportunidade de passar por elas com o entendimento, né, com a resignação, sabendo que no caso realmente como a gente está vivendo um processo de melhoria, aquilo faz parte da nossa situação atual, né? Nós vamos passar por adversidades. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento, né? Então é a oportunidade também daquele irmão que, mesmo inconscientemente para ele, né, dentro do que ele está fazendo, ele está trazendo uma ferramenta para a gente de melhoria também. Porque teremos que trabalhar dentro do nosso interior a nossa melhoria interna, né? Então aquilo ali vai servir como instrumento de melhoria para nós. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e resignação, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de estar mostrando ali que a gente está conseguindo realmente alcançar aquela elevação espiritual. Os inimigos desencarnados, né? Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos.
Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, né? Conforme eu falei anteriormente, todos nós aqui estamos juntos, né? É como se fosse todo mundo estivesse na mesma escola e no mesmo ano, né? A gente está aqui procurando estudar para poder passar de série, né? Passar de fase. E a partir desse momento, a gente sabe que todo mundo que está aqui tem defeitos, tem falhas. Então, se a gente tem esse tipo de consciência, sabe que aquele irmão é falho, assim como nós também, isso é uma oportunidade até para a gente ter um entendimento melhor e trazer o perdão e praticar o bem com aquela pessoa, né? E o capítulo diz que ela decorre de uma imperfeição temporária, que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom, assim como cada um de nós, né? Então, a partir do momento que possamos nos encontrar no jardim de infância, né, da nossa elevação espiritual, que é o que a gente se encontra hoje, a gente vai ter a oportunidade de galgar esses degraus, de se elevar, de se depurar para alcançar novos patamares, né? Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Gente, isso é muito importante, né? Existem situações, né, onde a pessoa acha que pode criar inimigos e que não vai ter nenhum tipo de problema, que aquela pessoa, quando ela morrer, vai acabar, e na verdade não, né? Nós sabemos que o espírito continua. E a partir do momento que aquele espírito, ao desencarnar, ele carregar aquele ódio, aí carregar aquela coisa negativa, ele vai carregar para o plano espiritual esses sentimentos negativos, né? E lá no plano espiritual, esse nosso irmão, ele pode inclusive se tornar um obsessor nosso, né? Ele pode tentar nos prejudicar lá no plano espiritual, preso a esses sentimentos negativos que nós possamos ter causado a ele, né? Então, se eu pago o mal que ele me causou também com o mal, né? Então, se eu gero nesse nosso irmão um sentimento mais negativo ainda, você imagina a situação. Nós vamos perpetuar situações negativas com esse nosso irmão, inclusive no plano espiritual. Então, vocês imaginam, né? A gente tem o caso, né, do próprio Hitler, né? Hitler, ele criou, com tudo que ele fez, com toda a coisa negativa que ele fez, todos aqueles, né, irmãos que foram sacrificados, né? Muitos desses irmãos não entenderam, né, por conta da situação realmente, e carregaram aquele ódio para o plano espiritual, né? Então, vocês imaginam a carga negativa que foi gerada em cima desse espírito, né? Quanto tempo, quantos milênios ele vai demorar para conseguir reparar aquilo e para conseguir trazer a paz para aqueles nossos irmãos que com certeza, tipo assim, vão sofrer por conta daquilo, por conta daquele ódio que foi gerado, né? Então, realmente é uma situação bem difícil, bem complicada. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Sabe-se também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Esses nossos irmãos, se a gente perpetuar aquele sentimento negativo, eles realmente vão carregar isso pro lado espiritual, né? Do plano espiritual. E no capítulo ele fala o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outro, né? Então nós precisamos entender aquilo, né, que todos os ensinos do Cristo a gente tem que procurar ter o entendimento, né? A gente não pode levar ao pé da letra, né? A gente também não vai levar ao pé da letra, por exemplo, olho por olho, dente por dente, né? Arrancai a sua mão esquerda se ela não for digna, né? A gente não vai levar isso ao pé da letra, né? Então, o que o Cristo quis dizer com isso?
que quando nós falamos dessa forma, que nós não devemos carregar o ódio, né? Nós não devemos pagar o mal com o mal, né? Nós não devemos dar continuidade àquilo. O capítulo fala o seguinte: o orgulho levou o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas, aquele que ainda enxerga muito pouco, né? Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. Vocês imaginam qual é a força que a pessoa tem que ter, né? A força de espírito para poder suportar um mal que lhe foi feito, e que através desse mal a gente ainda consiga retribuir com o bem. Olha o tamanho da força espiritual e da elevação espiritual dessa pessoa, né? De poder retribuir uma situação ruim com uma situação boa. Esse é o verdadeiro sentido do ensino do Cristo, né? É isso que ele quer nos dizer. Aquela pessoa que suporta, né, esse tipo de agrura, essa pessoa, além de estar buscando o seu burilamento interno, né, esse autoconhecimento, ela ainda está buscando a elevação. Ela está tendo a oportunidade ali de se depurar, né? Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, né? Nós devemos levar isso ao pé da letra de forma alguma, né? Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam as vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao seu assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Então, na verdade, a gente não deve buscar o sentimento negativo, o ódio que no caso, poderia ser gerado através daquela atitude. É isso que nós devemos combater dentro de nós. Não é fácil, mas a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui exatamente para buscar essa melhoria. Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Então aí pensamos o seguinte, né? Vamos analisar o seguinte: que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar uma? Que mais vale ser enganado do que ser enganador? Ser arruinado do que arruinar os outros? Então, nós devemos entender o nosso papel, né? Que nós não desejamos estar do lado daquele que ofende, daquele que pratica uma injustiça, daquele que engana e daquele que cria a ruína para quem quer que seja, né? Porque se nós fizermos isso, a gente vai provar que a gente está caminhando exatamente o contrário do que os ensinamentos do Cristo nos pregam. É ao passo que, se a gente suportar qualquer tipo dessas agruras, né, a gente está tendo a oportunidade do burilamento, a oportunidade da melhoria. Então, que nós possamos desejar estar do lado de quem se ofende, de quem aguenta pacientemente uma injustiça, né? De quem está sendo enganado e quem está sendo arruinado, porque vai ser uma oportunidade de melhoria. É preferível isso do que estar do outro lado. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos no interesse do amor próprio. E o capítulo fala também sobre a vingança, né? A vingança, ela é classificada como um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens.
indício certo do estado de atraso dos homens e que elas se dão e dos espíritos que ainda inspirem. A vingança ela é contrária àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Então aquela pessoa que busca vingança, ela está caminhando exatamente o contrário do que ela deve caminhar. Aquela pessoa que busca esse sentimento negativo, ela, em vez de criar dentro dela sentimentos bons, ela vai estar trazendo para ela mais débitos ainda dentro dessa nossa encarnação, porque aquilo ali vai gerar um ciclo vicioso, né? A pessoa vai se vingar depois de sofrer, no caso, algum tipo de agrura, algum tipo de ofensa, e essa pessoa que vai sofrer a vingança, ela vai criar dentro dela mais ainda um sentimento ruim, e aquilo vai gerar uma corrente que, se ninguém quebrar, ela vai se perpetuar até para o plano espiritual, onde vão se gerar muitas, no caso, muitas situações negativas para ambos, né? Para ambos os espíritos, onde eles vão ter que, no caso, seja nesse plano, né? Ou seja no outro, eles vão ter que resgatar aquilo ali, porque são situações que eles vão ter que resgatar de uma forma ou de outra. Então isso não é bom para ninguém, né? O sentimento negativo de vingança, pagar o mal com o mal, isso não é bom para ninguém, né? Como se a gente estivesse jogando gasolina no fogo, né? Aquilo ali só vai se propagar ainda mais. Então, isso só serve para prejudicar mais ainda o espírito. Da mesma forma, ele fala sobre o ódio, né? A partir do momento que o Cristo fala, amai-vos uns aos outros e sereis felizes, né? Sobretudo, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Aquelas pessoas que nos querem mal, né? O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento, né? A gente pode falar o exemplo do Cristo, né? No momento que ele, no caso, estava na cruz, morrendo, ele pediu a Deus perdão para aquelas pessoas que estavam fazendo isso com ele, né? Que é um exemplo de espírito mais perfeito do que Cristo, né? Por isso que ele traz essas palavras, ele traz esse manual de melhoria para cada um de nós. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mais precisamente, esse sacrifício é que vos torna superior a eles. Então, se nós temos a condição, a força de vontade, a resignação de não criar esse sentimento negativo de ódio dentro de cada um de nós, a gente está agindo da mesma forma que agiu Cristo, né? Nós estamos seguindo pelo caminho correto, nós estamos deixando para trás os nossos resquícios de bárbaros, né? Daqueles espíritos atrasados que ficaram realmente em tempos anteriores. A gente precisa caminhar, e exatamente caminhar no sentido de elevação, né? Para que a gente possa buscar a nossa melhoria. Eu gostaria de finalizar com uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, que fala o seguinte: amando os inimigos, entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Então, que possamos seguir esse conselho, né? Esse ensinamento de Emmanuel, para que a gente possa realmente nutrir bons sentimentos para quem quer que seja, para que a gente possa realmente caminhar seguindo os exemplos do Cristo, para que a gente possa se aprimorar e deixar para trás as nossas falhas, porque as oportunidades elas surgem na nossa vida, surgem dentro da nossa vivência, do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Todos os dias a gente tem uma oportunidade de melhoria. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. A seguir, elos que unem, dedicados aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz
onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana comandada por Zartur. Esta falange não incorpora, atua através do nosso pensamento e farão também a fluidificação da nossa água. Portanto, estejamos receptivos para recebê-los.
Prece final. Só temos a agradecer a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo êxito obtido na condução dos trabalhos e pelas bênçãos espargidas em todos os participantes desta reunião. E assim, com a permissão de Deus, encerramos os trabalhos da noite e convidamos a todos para o próximo encontro, dia 5 de outubro de 2022. Boa noite e ótima semana a todos. Que assim seja.